Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e vamos para mais uma questão envolvendo razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Então, nós temos o seguinte nessa questão. Uma pessoa encontra-se no ponto A, certo? Ela encontra-se aqui, ó. Só mudar a cor. Encontra-se aqui no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus? Então, nessa questão, vamos apenas clarear melhor essas informações, tá? Entender melhor. Então, primeiro ela está no ponto A, então ela se afasta para o ponto B, né? 90 metros, tá ok? Essa distância aqui, ó, AB é 90 metros. E ela consegue visualizar o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus, certo? Só que aí ele quer saber quantos metros, né, a pessoa deveria se afastar do ponto A, ou seja, daqui para cá, a uma certa distância. Quantos metros, andando em linha reta, né, no sentido aqui de A para B, para que ela consiga avistar, né, olhar para o topo do prédio, né, consiga enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Deixa eu fazer aqui um desenho para poder deixar um pouco mais claro. Então, ela vai sair daqui, ó, do ponto A, certo? E ela vai andar uma certa distância. Só que a gente não sabe. Então, ela vai vir aqui e parar aqui num ponto B. Quer dizer, em um outro ponto. No caso, por exemplo, aqui num ponto C. Certo? Não, C não pode, né? Vou botar um ponto D, por exemplo. Então, ela vai parar aqui em um certo ponto D. Só que ela precisa, né? A condição, a questão exige, na verdade, que ela consiga enxergar o ponto C sob um ângulo, aqui ao topo do prédio, sob um ângulo de 30 graus. Tá ok? Não estou conseguindo chegar aqui, mas vou deixar ali. Imagina que está no topo ali. Pronto. Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser justamente 30 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Pronto. O que nós temos mais aqui? Então, ele quer saber quantos metros ela vai ter que ir daqui até o ponto A, ou seja, quantos metros ela vai ter que se afastar, né? Pronto. Então, é basicamente isso aqui que eu vou chamar de X, que é o que a questão está querendo descobrir, né? Quantos metros ela vai ter que afastar-se do ponto A, né? Em direção né, ao ponto B, só que ela consiga olhar para o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. A questão não fala, né, mas a gente vai precisar descobrir aí justamente a altura desse prédio. Porque para descobrir, ó, essa distância aqui, ó, CD, é complicado, né? Não dá para a gente obter pelas condições da questão, tá ok? Mas a altura do prédio é possível a gente descobrir a altura desse prédio, certo? Então, como é que nós faríamos aí, por exemplo, para encontrar a altura desse prédio? Observe aqui esse triângulo retângulo, menorzinho aqui, né? As informações que a gente tem, nós sabemos que o cateto, ó,
AB mede 90, o ângulo é 60, e a altura do prédio, que é o cateto oposto ao ângulo de 60, ele é justamente a altura do prédio, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos usar aí qual é a razão trigonométrica que envolve aí cateto oposto e cateto adjacente, né? É justamente a tangente, não é isso? Então, vamos fazer a tangente de 60, certo? É igual ao cateto oposto, que no caso é x, a altura do prédio, certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é 90 metros. A tangente de 60, pela a tabela lá dos ângulos notáveis, é justamente igual a raiz de 3. Isso vai dar igual a x sobre o quê? Sobre 90. Pessoal, aqui ó, o denominador é 1, fazendo o meio pelos extremos, vão ficar 1 vezes x, vai dar justamente x, certo? Igual a 90 vezes 3, vai dar justamente 90 raiz de 3. Ok? Então, esse valor que nós encontramos corresponde à altura do prédio, certo? Só uma pequena correção. Esse valor inicial aqui não vou mudar, tá? Não vou chamar de x. Eu tinha falado lá no início que era x, mas acabei nem percebendo que eu também chamei a altura do prédio de x. Então, para não gerar confusão, né, vamos renomear, vamos rebatizar esse lado aqui, né, a distância AD de y, certo? Pronto. Então, o que nós acabamos de encontrar aí foi apenas a altura do edifício. Então, essa altura aqui, né, a altura do edifício é justamente igual a 90 raiz de 3. Agora, se a gente olhar para o triângulo maior, que é esse triângulo aqui, ó, o triângulo ADC, certo? Observe que a gente sabe que esse triângulo é retângulo, né? Porque senão o prédio aqui ele seria inclinado, então era mais fácil dele cair, então ele tem que ser justamente formar um ângulo de 90 graus com o solo, tá bom? Então, olhando para esse triângulo maior, tá? Eu tenho esse ângulo de 30 graus, certo? Vou até tentar reproduzir aqui esse triângulo para poder facilitar. Vamos ver o que, que a gente tem aqui, ó. Olha só, chamar aqui, estou reproduzindo o triângulo maior, tá certo? Vamos aqui, vamos ver se eu consigo. Pronto, tentando reproduzir o triângulo maior. O que que nós temos? Essa distância aqui é justamente igual a o y. Ok, então aqui é o y, certo? É a distância do ponto A ao ponto D, vou chamar aqui de A e aqui de D, certo? Aqui é o ponto C. Então, essa altura nós encontramos, que é 90 raiz de 3, certo? A altura do edifício. Esse ângulo aqui nós já sabemos que é justamente 30 graus, tá ok? E aí agora, para a gente encontrar o valor de y, nós vamos olhar direitinho. Ó. Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 e eu tenho o cateto adjacente. E aí, qual é a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? É justamente a tangente. Então, a gente vai ficar com a tangente de 30 graus, certo? É igual ao cateto oposto, ou seja, 90 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é y. A tangente de 30 corresponde a raiz de 3 sobre 3, igual a 90 raiz de 3 sobre y. Se a gente fizer aqui meios pelos extremos, vamos ficar com 3 vezes 90 raiz de 3,
e raiz de 3 vezes o y. Então, isso vai ficar assim, ó, vai ficar raiz de 3 vezes o y igual 3 vezes 90. 270 raiz de 3, porque eu tenho ali a raiz de 3. E agora, para finalizar, o valor de y é justamente igual a 270 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Pessoal, raiz de 3, como é uma multiplicação aqui, ó, é cancelado, simplificado com raiz de 3. Então, vamos ficar com y igual a 270 metros. Ou seja, essa é justamente a distância, né, que uma pessoa que sai do ponto A, tá, se afastando no sentido aqui do ponto B, né, ela vai conseguir visualizar, né, vai conseguir enxergar o topo aqui do prédio sob um ângulo de 30 graus. Tá certo, pessoal? Então, aqui finalizamos mais uma questão envolvendo, né, os conceitos de razões trigonométricas no triângulo retângulo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtidazinha aí no vídeo e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.